Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui de uma banda que foi formada após a saída do Robert Wyatt do Soft Machine, que ele já não estava contente com os rumos musicais que a banda vinha tomando. Então após aí o quarto álbum de 71, ele arregimentou aí alguns músicos, entre eles na primeira formação dessa banda. Tínhamos aí o tecladista David Sinclair, que havia saído do Caravan também. O guitarrista Phil Miller, que era do Delivery. E o baixista Bill McCormack, que era do Quiet Sun, uma banda aí que o Phil Manzanera tinha formado aí um ano antes. Então, esses quatro músicos acabaram se tornando o Matching Mole. Um nome meio esquisito, mas que falam que que soa como Soft Machine em francês. Machine Mole. Essa explicação não me convence muito, mas tudo bem. E no inverno de 71 para 72, ali, principalmente entre dezembro de 71 e janeiro de 72, eles gravam o primeiro álbum, o álbum de estreia, auto-intitulado, que seria lançado em abril de 72, que é esse aqui, com essas simpáticas toupeirinhas aqui na capa. Que os músicos ainda tem um convidado aqui, que é o David McRae, que é tecladista. Tá aqui em maiores detalhes a capa, com essas toupeirinhas bem simpáticas aqui. E aqui tem um manuscrito aqui do Robert Wyatt, falando sobre como ele montou a banda. Então aqui a gente tem o típico rock de Canterbury, mas com um componente um pouco mais humano, digamos assim, porque o Robert Wyatt canta aqui em algumas músicas. Então já começa com uma música bem romântica, temos 8 canções ao todo aqui. Oh Caroline, é uma música bem romântica mesmo, bem emocionada, que é uma parceria do Robert Wyatt com o David Sinclair. Depois temos Instant Pussy, Sign Curtain, aqui essas duas músicas do Robert Wyatt, que domina o disco nas composições. Você aqui ele cantando vocais tipo um sketch, também são duas músicas bem gostosas de se ouvir. Depois vem Part of the Dance, com mais 9 minutos, daí é uma composição do Phil Miller, que é o típico rock de Canterbury e precede muito do que o Hatfield and the North iria fazer. Lembrando que o Phil Miller foi guitarrista do Hatfield and North depois de sair do Matching Mole. Depois, as outras canções aqui, que é Instant Kitten, Dedicated to Hugh, But You Weren't Listening, Beers and Reindeer e Immediate Curtain, todas do Robert Wyatt, composto sozinho. Já são músicas que eu considero assim, muito parecidas umas com as outras e não se destacam muito. Que era o antigo lado B. Então aqui o que era o lado A é bem interessante de se ouvir. O lado B é um pouco maçante, eu acho, sinceramente. Não tem uma música assim de grande destaque. Mas foi ali uma outra banda que o Robert Wyatt formou, era o band leader, digamos assim, apesar de ser baterista, dificilmente bateristas são band leaders, mas era o caso dele aqui. Lembrando que ele já tinha gravado um álbum solo em 1970, o bem esquisito End of an Year, mas eu gosto desse álbum, é bem esquisito, mas eu gosto. Então, em abril de 72 veio o álbum de estreia do Matching Mole auto-intitulado. Depois, ainda em 72, mas em outubro de 72, eles gravaram esse disco no verão, lá do Hemisfério Norte, evidentemente, de 72, e em outubro de 72 é lançado o segundo e último álbum do Matching Mole, que é esse aqui, Little Red Record. Aqui já é uma banda altamente politizada. Dá pra ver aqui pela capa que tem uma estética bem maoísta aqui. Tem até aqui o Phil Miller levantando o livro vermelho do maoísmo aqui. E a estética é bem maoísta também.
até o nome Little Red Record, o disquinho vermelho, né? Aqui também tem aqui textos falando aqui sobre o período. E aqui teve uma mudança na formação. A gente tem aqui o David McRae substituindo efetivamente o David Sinclair nos teclados. O resto continua a mesma coisa. Mas aqui o Robert Wyatt dá mais espaço para os outros músicos aqui mostrar suas composições. Na verdade, aqui o Robert Wyatt escreveu as poucas letras do disco, mas a música mesmo, a melodia, não, ele não participou de nenhuma aqui. Então a gente temos aqui começando com Starting in the Middle of the Day We Can Drink Our Politics Away. Sim, esse é o nome da canção inteira. Que é uma composição do Dave McRae. E temos aqui, na verdade, um piano ali meio que em looping. E com o Robert Wyatt solfejando aqui, mais ou menos o título da canção. Depois temos Markids, também do Dave McRae. Que aqui já é um jazz rock muito parecido com o Soft Machine, inclusive. Com o que o Soft Machine está fazendo na época. Depois temos a monumental Nan True Soul. Essa aqui, para mim, é a melhor canção do disco, sem dúvida. Que é uma composição do Phil Miller, com letra do Robert Wyatt. Aqui, a letra é bem curtinha também. E é uma música meio irônica aqui. Mas é uma música que todo mundo brilha, especialmente o Phil Miller na guitarra. É impressionante o que ele faz aqui. Tanto que depois o Hatfield in the North, que é a banda que o Phil Miller estaria depois que acabou o Matching Mole, eles regravaram essa música, uma versão instrumental, que eles deram o nome de Oh Land's Nature, mas é Nan's True Hole. Depois temos aqui Righteous Rumba, também do Phil Miller. Aqui é uma música não tão pesada quanto Nan Truth's Hole, é uma música um pouco mais relaxada, mas bem estilo aquele jazz rock britânico, bem agradável também de se ouvir. Depois vamos ter Brandy as in Bench, do Dave McRae, que é quase uma continuação de Righteous Rumba. Depois temos Gloria Gloom, também aqui uma música que é do Bill McCormick. E aqui que você tem a participação de ninguém menos que Brian Eno, tocando sintetizador aqui. Uma música que eles tentam imprimir um pouco de humor aqui. Depois temos God Song, uma música do Phil Miller. E aqui sim tem uma letra bem mais elaborada do Robert Wyatt, onde ele narra o desencanto dele com a religião. Até criou certa polêmica aqui, porque ele falou que ao invés de Deus mandar um filho celibatário, deveria ter mandado um filho que tivesse uma esposa e uma filha sexy. Algo que todo mundo pudesse entender. Isso foi bem mal visto na época. Mas como eles eram ateístas, então ele não se importou nem um pouco com isso. Depois temos Flora Fidget, que é do Bill McCormick, que é só instrumental. E aqui é uma música que foi muito usada em trilhas de telejornais. Essa aqui você ouve, você já... Ah, essa aqui eu já ouvi isso em algum lugar. É trilha de telejornal, basicamente. E termina com uma música do Dave McRae, que é Smoke Signal. Aqui é uma música um pouco mais sombria, tem uma atmosfera um pouco mais densa, que fecha o álbum. Interessante dizer que esse álbum aqui foi produzido por ninguém menos que Robert Fripp. Robert Fripp demonstrou interesse lá no som de Canterbury. Ele produziu esse álbum, ele participou do September Energy, do Centipede. Então, ele tinha interesse ali na cena de Canterbury. E já estava vendo ali composições, já estavam rolando ali alguma coisa sobre o terceiro álbum do Matching Mole. Mas o Robert Wyatt decidiu desfazer a banda, ele não estava feliz ali com o papel dele de um band leader, então ele resolveu desmanchar a banda no final de 72, início de 73 mais ou menos, na virada de 72 para 73. Ele até estava pensando em reformar a banda, ali por maio de 73, ele estava cogitando. Porém, ali em 1º de junho de 1973, infelizmente ele sofre um acidente grave, ele cai aí de um prédio
de um andar de um prédio e milagrosamente não morre, mas fica paralisado da cintura para baixo. A partir daí ele é impossibilitado de tocar bateria. Felizmente ele não abandona a carreira musical, mas ele não as ideias de retomar o Matching Mole foram totalmente descartadas. Para nossa sorte, após esse acidente, Robert White lança o maravilhoso Rock Bottom, o segundo álbum solo dele, que eu já falei aqui no canal, tem vídeo no canal sobre esse álbum. E ele continua bastante ativo ali, até hoje ainda está ativo na cena musical, para nossa alegria. Lembra vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!